O milionário fica apavorado ao ver mendiga negra pedir ajuda pela vida de seu irmão congelado. A noite estava fria, cortante como uma lâmina. A temperatura despencava e a cidade parecia se fechar, como um ovo apinhado de sombras e solidão. Tago, um garoto de 13 anos, tremia. Não era apenas o frio, mas a desespero que o acompanhava, como um porto seguro em crise. O sofrimento não tinha rosto, mas se manifestava em seus olhos, onde a tristeza encontrava abrigo. Ele segurava Léo, seu irmãozinho de apenas 4 anos, nos braços. Pequeno, frágil, quase um boneco de pano, envolto em roupas surradas e sujas. Era uma cena de filme de terror. A escuridão engolia os contornos das casas luxuosas e imponentes. Um saudável contraste que deveria ser reconfortante, mas tornava-se um labirinto de amargura. Tago lançou um olhar aflito à mansão de Raul, um empresário de sucesso. Um conhecido que, apesar da imagem de sucesso, pouco se importava com aqueles que viviam à margem de sua vida. Ao bater na porta, seu coração parecia querer saltar do peito. Seria recebido ou ignorado? Estaria mais uma vez à mercê da indiferença? Quando Raul abriu a porta, seu olhar surpreso se tornou inquieto. A cena que se desenrolava diante dele era digna de um filme de terror. Uma criança em seus limites. Um pedido de socorro implícito nas linhas de cada lágrima escorrida. Por favor, ajude, meu irmão, ele está frio. As palavras saíam em um sussurro quase inaudível. Mas a gravidade do pedido estava clara. Raul hesitou, uma batalha interna se desenrolando enquanto seus olhos se moviam entre Tago e a fragilidade de Léo. O impulso de compaixão venceu. Ele os acolheu, pelo menos por enquanto. Mas logo a atmosfera se tornaria densa. Verônica, sua esposa, era uma mulher amarga com um olhar que esfaqueava. Assim que viu os meninos, seus olhos brilharam com desprezo. Eles não podem ficar aqui. A voz dela ecoou, e dentro de casa a tensão aumentava. Tago sentiu um aperto no peito. Aquela mulher fazia o frio parecer um abraço quente comparado à hostilidade que emanava. O plano maligno de Verônica começou a se desenhar na mente de Tago. Sua intuição lhe dizia que havia algo mais profundo, sombrio. Ele não poderia permitir que sua luta por proteção se transformasse em um jogo de xadrez, onde a vida de seu irmão estava em risco. Tago decidiu confrontar Verônica, mesmo com o medo pulsando nas veias. "Você quer nos expulsar, não é?" desafiou, sua voz tremendo mais firme. Raul, ao ouvir as palavras contundentes de Tago, virou-se. A expressão em seu rosto alternava entre choque e descrença. O que Verônica realmente estava planejando? E garoto determinado avançou, revelando a verdade que guardava como um grande segredo. E no auge dessa tensão, uma revelação explosiva explodiu como uma bomba na sala. Léo não era apenas um garoto à deriva, mas sim o filho desaparecido de Raul, perdido em um incêndio horripilante anos atrás. A casa de Raul não era apenas um abrigo, mas um campo de batalha emocional. As peças do passado estavam se reorganizando, e o futuro se tornava um caos de emoções. A dúvida pairava no ar como um fantasma. Como Raul reagiria ao saber a verdade? O que aconteceria com Tago e Léo enquanto o relógio marcava impiedosamente o tempo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tago estava parado ali, a tensão pulsando no ar, enquanto Raul tentava processar as palavras do garoto. Seu olhar estava perdido, navegando entre o desespero do irmão e a imagem de Léo que o atormentava há anos. E antes que Raul pudesse responder,
uma explosão de luz cortou a escuridão da noite. O som seco do vidro se quebrando ecoou na mansão. Um grito rasgou o silêncio, seguido por um barulho de passos pesados que se aproximavam. Era Verônica, que olhava para Raul com uma mistura de fúria e descrença. Você não pode acreditar nesse garoto. Ele está mentindo. Não pode ser verdade. A voz dela era como um veneno, carregada de desprezo. O medo de Tago se transformou em confusão, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma figura imponente veio correndo pela porta da frente. Era um homem alto, de terno impecável, que olhou para Tago e Léo com uma expressão de recon. Meu Deus! Ele gritou, praticamente paralisado ao ver aquelas crianças. O que você está fazendo aqui? A voz dele era grave e carregada de urgência. Tago hesitou. Ele está frio! Por favor, ajude-nos! A adrenalina dele disparava. Mas a presença do homem parecia trazer um novo peso à situação. Raul olhou entre seu amigo e a esposa. O que você faz aqui, Marcos? Eu preciso falar com você. É sobre incêndio. Sobre o que aconteceu. Marcos respirava pesado e sua expressão logo ficou séria, quase sombria. Há algo que você precisa saber. Algo que muda tudo. A tensão no ambiente era palpável. Tago apertou Léo contra o peito, sem entender a gravidade dos eventos. O que mais poderia acontecer? Aconteceu então algo inesperado. Marcos, com um gesto rápido, puxou algo do bolso. Uma foto amarelada. Ele a entregou a Raul, os olhos fixos nos dele. Olhe bem. Essa criança é Léo. Eu tenho... Um golpe de raio atingiu o coração de Raul. Os olhos de Tago se arregalaram, sua mente girando. O que você está dizendo? Marcos continuou sem tom quase um sussurro. Eu estava na cena do incêndio. Eu vi tudo. Léo não estava sozinho. Ele sequestrado antes do fogo. Verônica, ela sabe. O último sussurro de Marcos caiu como uma bomba. O olhar de Tago saltou para Verônica, cujos olhos agora estavam baixos, ocultando um segredo horrível. Raul, em choque, olhou para sua esposa, sua expressão de traíra tomando conta. Você sabia? Verônica, pálida, gaguejou. Eu não fiz nada. Não era minha culpa. Mas suas mãos tremiam, e a verdade podia ser sentida no ar pesado. Tago começou a sentir um nó na garganta. A revelação sobre Léo, a conexão com o Raul, tudo começou a formigar em sua mente. Ele passou a mão sobre o cabelo de Léo, que estava frio e ainda. Quem é você realmente, Verônica? A pergunta flutuou no ar, carregada de raiva e desespero. A mágoa e a ira estavam próximas a um ponto de ebulição. Raul estava entre suas emoções, balançando entre amor e desprezo. Eu deveria ter protegido meu filho. E você? O que você fez? A tensão aumentou, como uma corda prestes a se romper. Tago percebeu que a luta estava longe de terminar. O que mais estava escondido nessas sombras? O olhar de Raul estava fixo em Verônica, e Tago sabia que tudo podia mudar a qualquer momento. Mas antes que alguém pudesse agir, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. Os gritos na rua se misturavam ao caos da sala. Polícia, abra a porta! A voz da autoridade gritou, e o mundo se desfez ainda mais. Tago olhou para Léo, que estava tão frágil em seus braços. O que aconteceria agora? Os olhos de Raul perfuravam Verônica, e a verdade estava prestes a ser revelada. A pergunta ecoava na mente de todos. Quem realmente estava em perigo agora? Tago estava paralisado, o coração disparado. O tempo parecia ter congelado ao ouvir as palavras de Marcos. Mas a barulho exterior não ia parar. Polícia, abra a porta! A voz autoritária continuava ecoando, e o pânico começou a tomar conta da sala. Raul, ainda em estado de choque, encarava Verônica com ódio e confusão. Você sabia de tudo isso?
Sobre Léo, o tom de Raul era uma mistura de dor e raiva, como se cada palavra estivesse cortando com uma faca. Verônica parecia ter perdido a capacidade de falar. Suas mãos tremiam, e Tago percebeu que alguma coisa dentro dela estava prestes a se romper. Não era assim. Ela começou, mas não viu como continuar. Com o olhar vidrado, ela se virou, subitamente de frente para a janela. O barulho de passos apressados no meio da rua estava se intensificando. Em um impulso, Verônica foi até a janela e, antes que alguém pudesse detê-la, ela abriu com brutalidade. "As coisas não são o que parecem!" gritou, suas palavras cortantes ecoando pela madrugada gelada. Nesse momento, a janela estilhaçou-se em 1000 pedaços. "Verônica, não!" Raul gritou ao vê-la. Mas era tarde demais. De repente, um homem apareceu na esquina, braços abertos, enquanto se lançava na frente de uma viatura que parava barulhentamente na calçada. Tago virou a cabeça, tentando entender a cena. Ele não reconheceu o homem, mas algo sobre ele parecia ameaçador. "Eu sou o verdadeiro culpado." As palavras explodiram da boca do estranho com força ensurdecedora. As tensões acumularam-se na sala, enquanto todos encaravam o homem misterioso, impotentes. O homem arregalou os olhos, e uma expressão de desespero se estampou naquele rosto, que, embora familiar, era desconhecido para Tago. "Era eu. Eu sou o responsável pelo incêndio. Eu levei Léo àquele lugar." Silêncio. O tipo de silêncio que engole sons e cria um buraco no estômago. Ninguém conseguia digerir o que ouvira. Raul estava paralisado. Isso era demais para processar. Verônica, com um olhar vazio, disse apenas: "O que você está dizendo, Carlos?" Tago olhou rapidamente para Léo. O irmão dele continuava sem consciente e resfriado em seus braços. "Não, isso não pode ser verdade," ele sussurrou, embora a dúvida tenha começado a se instalar em seu coração. "Ele não é seu filho, Raul," Carlos gritou, a voz tremendo em um misto de pavor e agonia. "Eu não queria que eles pegassem você, entenda. Eu só queria..." Carlos hesitou. As palavras pareciam presas em sua garganta, como se uma parte dele quisesse voltar atrás e jogar tudo para debaixo do tapete. O incêndio foi um acidente. Foi um erro. Léo não era só um garoto qualquer. "Ele era meu filho," Raul rosnou. O desespero e a raiva insurgiam por sua voz. O ar estava pesado, numa mistura de dor e confusão. O que isso significava para Tago? Ele olhou para o irmão impotente e desesperado. Verônica estava agora de volta à sala. Algo novo parecia brilhar em seus olhos, uma mistura de desespero e uma determinação desconhecida. "Você vai pagar por isso, Carlos! Você vai me pagar!" A cena se desenrolava num frenesi, o eco da sirene da polícia agora bem próximo. Tago estava prestes a gritar, a entrar em colapso mental. Mas antes que as palavras saíssem, houve um estrondo que fez a casa estremecer. A porta da frente foi arrombada. Os policiais irromperam, a lâmpada do hall piscando atrás deles, criando sombras dançantes. Tago sentiu seu mundo desmoronar. O que estava acontecendo? O tempo se estendia. O limite entre o que era amigo e o que era inimigo se tornava cada vez mais confuso. Ele segurou Léo perto, buscando uma fagulha de esperança em meio ao caos crescente. Como ele poderia proteger o irmão agora? Com o caos à sua volta, a única certeza que restava era a dúvida ardente em sua mente. Quem realmente cuidava de quem? E com a revelação de Carlos e a chegada da polícia, tudo aquilo que Tago achava que sabia estava prestes a ser reduzido às cinzas. Tago estava paralisado, o coração disparado. O tempo parecia ter congelado ao ouvir as palavras de Carlos. Mas o grito da polícia tornou tudo ainda mais confuso, mais caótico. "Polícia, abra a porta!" As vozes se misturavam. E Tago só conseguia sentir o frio gelando sua pele e a presença frágil de Léo em seus braços.
Raul olhava para Carlos com uma expressão de horror. Você tá dizendo que o incêndio foi culpa sua? A raiva estava se transformando em um desespero profundo. Verônica, com os olhos arregalados, parecia um boneco sem vida, sem saber como reagir. Carlos respirou fundo, como se estivesse prestes a desmoronar. Eu não queria que isso acontecesse, entendeu? Eu só queria proteger você, Raul. Eu não conseguia enfrentar a verdade. Mas Léo, ele hesitou, olhando para a criança em braços de Tago. Léo não era só um garoto qualquer. Nesse momento, algo estrondoso aconteceu. A porta da frente voou pelos ares, dando passagem a vários policiais armados. As luzes dos espelhos gelados refletiam nas janelas como estrelas distantes. Mãos para cima, todos vocês! A voz autoritária cortou o ar, e Tago sentiu que a situação estava fugindo do controle. Um dos policiais, um homem alto com um olhar penetrante, se aproximou de Carlos. Você é o suspeito? Você foi encontrado no local do incêndio. Os outros agentes começavam a cercar a sala, e Tago, em choque, só conseguia olhar para Léo, cuja face pálida e tranquilidade contrastavam com o caos que se instaurava. Não sou o suspeito, Carlos balbuciou, desesperado. Eu estava tentando ajudar. Eu nunca quis. E como se isso não fosse suficiente, uma mulher irrompeu na sala. Os olhos dela eram um turbilhão de emoção, e Tago sentiu um golpe quando a reconheceu. Era Ana, a irmã de Raul. A mulher começou a gritar. O que está acontecendo aqui? Por que vocês estão fazendo isso? Ana, fuja. A situação saiu do controle. Raul gritou, mas já era tarde. A expressão da mulher era de raiva, e seu olhar se voltou para Verônica. Você sabia, não sabia? Sua voz era um misto de dor e desprezo. Você sabia de tudo isso. Verônica estava em silêncio. Sua máscara de desprezo começava a rachar. Eu não... Carlos, descontrolado, olhou para todos. Escutem, a verdade precisa vir à tona. Léo não é quem vocês pensam. Ele não é só uma criança. Ele é... A frase ficou presa em sua garganta, e uma verdade avassaladora transbordou. Tago sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais poderia ser revelado? Olhar aflito de Raul, o desprezo de Verônica, a raiva de Ana. Então, Carlos finalmente completou a frase. Léo é filho de Verônica. Os olhos de Raul se arregalaram, como se um raio tivesse sido lançado. O ar ficou pesado com a revelação. Tago estava em choque, segurando Léo perto do peito, sem saber a quem recorrer. Verônica, como se estivesse presa em um pesadelo, simplesmente sussurrou. Não, isso não pode ser verdade. Os policiais, percebendo a tensão crescente, tomaram a liderança. Precisamos separar vocês. Todos! Agora! Tago tremeu. O que significava isso? O garoto que ele lutou para proteger estava ligado a um segredo que poderia destruir tudo. Ele olhou para Léo, que parecia tão frágil, tão inocente. Quem eram eles realmente? Carlos, em um último ato de desespero, gritou: o passado não pode ser enterrado. O que está em jogo é mais do que todos imaginam. Léo é a chave, é a resposta para tudo. Silêncio. O tempo parou novamente, e Tago sentiu um nó na garganta. Ele olhou em volta, a confusão tomando conta. Tudo o que pensou saber estava desmoronando, revelando um labirinto de mentiras e segredos. Lá fora, o som da polícia era um distúrbio crescente, e Tago só pôde se perguntar: o que realmente iria acontecer agora? O que mais estava escondido nas sombras desse drama? Ele precisava de respostas, e rapidamente. Tago estava parado, o coração disparado. O tempo parecia ter congelado ao ouvir as palavras de Carlos. Mas o grito da polícia tornou tudo ainda mais confuso, mais caótico. Polícia! Abra a porta! As vozes se misturavam e Tago só conseguia sentir o frio gelando sua pele e a presença frágil de Léo em seus braços. Ele olhava para Raul, que tinha os olhos fixos em Carlos, como se estivesse tentando entender aquela nova realidade. Você está dizendo que o incêndio foi culpa sua?
Raul mal conseguia articular as palavras. A dor transbordava em sua voz, e Verônica, pálida, começou a tremer como uma folha ao vento. O clima estava pesado. Cada segundo parecia uma eternidade. Sim, eu cometi um erro, mas não era só meu. Havia mais pessoas envolvidas, pessoas que devem ser responsabilizadas, Carlos exclamou, mas as suas palavras só pareciam aumentar a confusão. Verônica se levantou, parecendo recuperar um pouco do controle. Você mentiu para mim. O que você sabe? Carlos hesitou, sua expressão revelando um pavor crescente. Verônica, você realmente não se lembrou? O incêndio não era só fogo. O que aconteceu naquela noite foi um plano. E Léo, ele está no centro disso tudo. Tago sentiu o chão sob seus pés tremer. A tensão aumentava e o vazio na sala se tornava palpável. Antes que alguém pudesse reagir, uma figura irrompeu pela porta arrombada. Era um alto oficial da polícia com uma expressão decidida, seguido por outros agentes. O barulho das botas pesadas ecoou, e a tensão que já era alta disparou. Todo mundo fique onde está. Precisamos das informações agora. A ordem foi clara e impactante. Tago, ainda segurando Léo, mal se movia. Era como se o tempo tivesse parado, o ambiente pulsando com uma adrenalina intensa. Raul, em estado de choque, olhava de Carlos para Verônica. Você não pode deixar isso acabar assim, Carlos. Você precisa falar a verdade. E foi nesse clima de natural desespero que a reviravolta chegou. Carlos, ao ver os policiais se aproximando, deu um passo à frente, como se estivesse prestes a confessar algo. Antes de tudo, vocês precisam saber que Léo não é filho de Verônica. O ar ficou pesado. Tago sentiu seu coração acelerar. Um nó formou-se em sua garganta. O que você está dizendo? Ele sussurrou. Léo é filho de Raul, de você. Ele foi sequestrado. As palavras explodiram como uma bomba na sala. Tago olhou para Raul, que parecia ter recebido um soco no estômago. Isso não pode ser verdade! Raul gritou, sua voz quebrada. Isso não é possível! A expressão de Verônica mudou rapidamente, de desprezo para um pânico selvagem. Tago sentiu seu mundo virar de ponta cabeça. O que significava isso? Como Léo estava ligado a Raul? Os policiais começaram a questionar Carlos, mas Tago estava em choque, incapaz de processar tudo o que ouvia. Ele segurou Léo mais perto. A ideia de perder o irmão o assolava com uma onda de desespero. Conformem-se, eu tenho provas! Carlos gritou, desesperado. Ele puxou um envelope de dentro do paletó, as mãos trêmulas. Aqui, os resultados de DNA que foram escondidos. Léo é realmente... Mas antes que pudesse terminar a frase, houve um barulho ensurdecedor. Uma explosão de luz cortou a sala e as janelas estouraram em 1000 pedaços. Todos gritaram, e Tago se jogou na frente de Léo, protegendo-o. O caos se instalou e, em meio à confusão, alguém gritou. Eles estão aqui! De repente, uma figura encapuzada apareceu na porta destruída. Os olhos ocultos, mas a presença carregada de uma intimidade estranha e aterrorizante. Vamos resolver isso de uma vez por todas. A voz soou familiar para Tago e uma onda de pavor o atingiu. Enquanto os policiais se mobilizavam, a figura se adiantou e as palavras que saíram de seus lábios fizeram o chão tremer novamente. Eu sou a razão de tudo isso. Léo só está aqui porque eu pedi. Ele não deveria estar vivo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tago olhou para Raul e a confusão que antes era palpável agora se transformava em pânico. Quem era aquela pessoa? O que mais estava em jogo? O olhar de Raul, misturado com desespero, agitava a atmosfera, e Tago sabia que nada seria como antes. O mistério estava se aprofundando, e com ele as perguntas apenas aumentavam. Quem realmente estava controlando toda essa história? Tago estava parado, o coração disparado. O tempo parecia ter congelado ao ouvir as palavras de Carlos. Mas o grito da polícia tornou tudo ainda mais confuso, mais caótico. Polícia, abra a porta!
As vozes se misturavam e Tago só conseguia sentir o frio gelando sua pele e a presença frágil de Léo em seus braços. Ele olhava para Raul, que tinha os olhos fixos em Carlos, como se estivesse tentando entender aquela nova realidade. Você está dizendo que o incêndio foi culpa sua? Raul mal conseguia articular as palavras. A dor transbordava em sua voz e Verônica, pálida, começou a tremer como uma folha ao vento. O clima estava pesado. Cada segundo parecia uma eternidade. Sim, eu cometi um erro, mas não era só meu. Haviam mais pessoas envolvidas, pessoas que devem ser responsabilizadas. Carlos exclamou, mas suas palavras apenas aumentavam a confusão. Verônica se levantou, parecendo recuperar um pouco do controle. Você mentiu para mim. O que você sabe? Carlos hesitou, sua expressão revelando um pavor crescente. Verônica, você realmente não se lembrou. O incêndio não era só fogo. O que aconteceu naquela noite foi um plano. E Léo, ele está no centro disso tudo. Tago sentiu o chão sob seus pés tremer. A tensão aumentava e o vazio na sala se tornava palpável. Antes que alguém pudesse reagir, uma figura irrompeu pela porta arrombada. Era um alto oficial da polícia com uma expressão decidida, seguido por outros agentes. O barulho das botas pesadas ecoou, e a tensão, que já era alta, disparou. Todo mundo fique onde está. Precisamos das informações agora. A ordem foi clara e impactante. Tago, ainda segurando Léo, mal se movia. Era como se o tempo tivesse parado, o ambiente pulsando com uma adrenalina intensa. Raul, em estado de choque, olhava de Carlos para Verônica. Você não pode deixar isso acabar assim, Carlos. Você precisa falar a verdade. E foi nesse clima de desespero que a reviravolta chegou. Carlos, ao ver os policiais se aproximando, deu um passo à frente, como se estivesse prestes a confessar algo. Antes de tudo, vocês precisam saber que Léo não é filho de Verônica. O ar ficou pesado. Tago sentiu seu coração acelerar. Um nó formou-se em sua garganta. O que você está dizendo? Ele sussurrou. Léo é filho de Raul. De você! Ele foi sequestrado! As palavras explodiram como uma bomba na sala. Tago olhou para Raul, que parecia ter recebido um soco no estômago. Isso não pode ser verdade! Raul gritou, sua voz quebrada. Isso não é possível! A expressão de Verônica mudou rapidamente, de desprezo para um pânico selvagem. Tago sentiu seu mundo virar de ponta cabeça. O que significava isso? Como Léo estava ligado a Raul? Os policiais começaram a questionar Carlos. Mas Tago estava em choque, incapaz de processar tudo o que ouvia. Ele segurou Léo mais perto. A ideia de perder o irmão o assolava com uma onda de desespero. Conformem-se. Eu tenho provas. Carlos gritou, desesperado. Ele puxou um envelope de dentro do paletó, as mãos trêmulas. Aqui, os resultados de DNA que foram escondidos. Léo é realmente... Mas antes que pudesse terminar a frase, houve um barulho ensurdecedor. Uma explosão de luz cortou a sala e as janelas estouraram em 1000 pedaços. Todos gritaram, e Tago se jogou na frente de Léo, protegendo-o. O caos se instalou e, em meio à confusão, alguém gritou, eles estão aqui. De repente, uma figura encapuzada apareceu na porta destruída, os olhos ocultos, mas a presença carregada de uma intimidade estranha e aterrorizante. Vamos resolver isso de uma vez por todas. A voz soou familiar para Tago e uma onda de pavor o atingiu. Enquanto os policiais se mobilizavam, a figura se adiantou, e as palavras que saíram de seus lábios fizeram o chão tremer novamente. Eu sou a razão de tudo isso. Léo só tá aqui porque eu pedi. Ele não deveria estar vivo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tago olhou para Raul e a confusão que antes era palpável agora se transformava em pânico. Quem era aquela pessoa? E que mais estava em jogo? O olhar de Raul, misturado com desespero, agitava a atmosfera, e Tago sabia que nada seria como antes. O mistério estava se aprofundando, e com ele as perguntas apenas aumentavam.
Eu sou a mãe de Léo, a figura revelou, e um gelo percorreu a espinha de Tago. O choque foi devastador. Raul e Verônica trocaram olhares incrédulos, cada um processando a revelação. Eu fui sequestrada. Naquela noite, tudo começou com o meu filho. E agora meu mundo tá desmoronando de novo. Tago sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A mãe biológica de Léo estava ali, e a verdade devastadora ameaçava desmantelar o que eles consideravam certo. Verônica, pálida como um fantasma, murmurou: Não pode ser. Você não pode estar falando sério. Mas Tago só conseguia olhar para Léo, tão frágil em seus braços. As palavras da mulher ecoavam em sua mente e tudo que sabia estava prestes a ruir. A pergunta pairava no ar. Quem realmente estava em perigo agora? O que aconteceria com ele e seu irmão quando os segredos da noite fatídica finalmente viessem à tona? A revelação da mulher, parada diante de todos, era como uma bomba atômica prestes a explodir. Tago ficou paralisado, o corpo imóvel, enquanto a mente girava como uma roda descontrolada. Eu sou a mãe de Léo. A frase ecoava nos ouvidos dele, chamando a atenção de todos na sala. Como se o tempo tivesse parado. Raul e Verônica eram um retrato de incrédulo. Não pode ser verdade! Verônica gritou, a voz repleta de pânico. Você está mentindo! A tensão estava no ar, palpável, cerca de todos. Tago sentiu como se uma corrente elétrica o atravessasse. Quem era essa mulher? O que isso significava para Léo? Calma, calma! Carlos, desesperado, tentou intervir, mas a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. Eu não estou mentindo. Eu não posso fazer isso com vocês. Ele olhava para Raul, então para a mulher, que agora tinha os olhos cheios de lágrimas. Precisamos entender o que aconteceu. Tago olhou para Léo, ainda nos seus braços. O pequeno estava tão imóvel, tão vulnerável, e isso deixava em pânico. O que fariam com ele? O silêncio era tão profundo que se tornava ensurdecedor. A polícia cercava o lugar e o caos começava a tomar forma. Tag sentiu o aperto no peito aumentar. É tudo uma grande mentira. As palavras de Verônica soaram como um grito no escuro. Léo é meu. Ele é meu filho. Mas aquela declaração não teve o impacto que ela esperava. Tago viu Raul se contorcer, como se a ferida em seu coração tivesse sido atingida diretamente. Não é, a mulher encapuzada interrompeu. Léo não pertence a você. A verdade é que ele pertence a mim. O olhar dela foi feroz, desafiador. O ambiente ficou ainda mais tenso, o ar pesado como chumbo. Tago olhou para os homens de farda, esperando que eles interviessem agora. Mas estavam paralisados, como se também estivessem esperando algo acontecer. Então, um toque repentino na porta e colocou as expectativas em alerta. A porta foi aberta com um estrondo e uma figura entrou, ofegante. Todos viraram a cabeça. Era um homem que Tago reconhecia como um dos investigadores que estiveram no caso do incêndio. Cheguei o mais rápido que pude. Ele falou rapidamente, seu rosto pálido e suado. Precisamos evacuar. O incêndio ainda pode estar ativo. Nesse momento, uma sirene distante começou a sonar, ecoando como um aviso. O caos dentro da casa se intensificou. Do que você está falando? Raul indagou, preocupado. O incêndio está ativo de novo? As palavras pesadas ecoaram no ambiente. A mulher que se declarou mãe de Léo olhou para Raul, e algo bruxuleou em seu olhar, como se escondesse um segredo ainda mais profundo. Sim, o investigador respondeu, sua voz tensa. Recebemos informações de que mais fogo pode ter sido colocado para encobrir pistas. Precisamos sair. E no meio dessa confusão, Carlos, que buscava respostas, teve uma ideia súbita. Léo, ele precisa sair primeiro. Temos que protegê-lo. Sua intenção parecia nobre, mas uma sombra de desconfiança encobria a sala. Tago olhou ao redor, confuso. Quem estava realmente protegendo quem? Raul, em choque, virou-se para Verônica. Você sabia de tudo, não sabia?
Sabia sobre o incêndio e a verdade sobre Léo. Sua voz se quebrou, e Tago viu o desespero nos olhos de Raul. Não, eu não sabia. Verônica se defendeu. Mas sua expressão não mostrava convicção, e do nada, a atmosfera mudou novamente. A mulher que se dizia mãe de Léo começou a chorar. Por favor, eu só queria meu filho de volta. A vida que eu perdi. No instante em que Tago olhou nos olhos dela, percebeu algo. Havia algo mais profundo. Algo que conectava cada um deles a essa história de dor e mentiras. E uma sensação de que eles estavam apenas no começo de algo muito maior o atingiu feito uma onda. O investigador gritou novamente. Precisamos procurar um lugar seguro agora. E naquele momento, Tago entendeu que estavam prestes a descobrir verdades não apenas sobre Léo, mas sobre cada um deles. Rápido, todos, vamos! Mas o que mais estava escondido no passado? A dúvida assaltou Tago, o coração batendo descompassado. Havia segredos que poderiam explodir como fogos de artifício, queimando a todos na sua sequência. E enquanto a porta se fechava e eles saíam, uma sensação de que tudo poderia mudar de novo o acompanhava. O que mais eles iriam descobrir? Tago estava paralisado, o coração disparado. O tempo parecia ter congelado ao ouvir as palavras da mulher. Eu sou a mãe de Léo. Aquilo ecoou nos ouvidos dele como um trovão, chamando a atenção de todos na sala. Raul e Verônica eram um retrato de incredulidade, tentando entender tamanha avalanche de informações. Não pode ser verdade, Verônica gritou, seu rosto pálido e olhos arregalados. Você está mentindo! A tensão se acumulava, enquanto Tago sentia um frio na barriga. Quem era aquela mulher? O que isso significava para Léo? Calma, calma. Carlos, em desespero, tentou acalmar a situação, mas as palavras só pareciam piorar tudo. Precisamos entender o que aconteceu. O olhar dele, tenso e preocupado, balançava entre os dois lados, como se estivessem em campo de batalha. Léo não pertence a você. Ele pertence a mim, a mulher continuou, sua voz carregada de dor e determinação. Tago olhava para Léo em seus braços, tão vulnerável, só queria protegê-lo. O silêncio na sala se tornou denso, cada segundo uma eternidade. E era nesse vazio que a porta foi aberta com o estrondo. Um oficial da polícia, com expressão grave e suada, entrou sem aviso. Precisamos evacuar, ele parecia apressado, e sua voz cortou o ar pesado. O incêndio, ele ainda pode estar ativo. Não temos tempo. As palavras dele trouxeram um novo caos. Todos começaram a se mover, mas algo dentro de Tago disse que aquele não era o fim. E antes que pudesse compreender a gravidade da situação, a mulher que se dizia mãe de Léo começou a chorar. A vida que eu perdi. Eu só queria meu filho de volta. O grito dela parecia ecoar descontrolado e a sala se lenou de murmúrios. Raul olhava para a mulher, os olhos cheios de perguntas não respondidas. Verônica, em um gesto automático, começou a se afastar, como se o peso da verdade estivesse quebrando suas defesas. Tago só queria escapar daquele turbilhão. Era quando, de repente, um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. Bang! Um clarão ofuscante iluminou a sala. As janelas estouraram e o vidro voou por todo lado. Tago se jogou na frente de Léo, protegendo-o com todas as forças. Um barulho de sirene se misturou ao caos. Gritos ecoaram na rua. Recuem! Recuem! O investigador estava em estado de alerta. O pânico tomou conta e Tago sentiu seu coração disparar. A mulher que se dizia mãe de Léo olhou para ele com um desespero que transparecia em cada linha de seu rosto. Você precisa entender, ele ainda está em perigo. E então, algo inimaginável aconteceu. No meio da confusão, uma segunda figura encapuzada apareceu na porta. Seu olhar escaneou a sala e, ao ver Léo, a figura gritou: "O que vocês fizeram com ele?" A voz era baixa, mas repleta de raiva,
Você não pode levá-lo. Raul se virou, horrorizado. Quem é você? A pergunta ecoou no ar e a sala ficou em silêncio novamente, todos aguardando a resposta. Eu sou o verdadeiro responsável. A figura levantou a mão como se quisesse se apresentar. Eu não deveria estar aqui, mas Léo não pode ficar com vocês. As palavras reverberaram na mente de Tago, clareando a mente confusa. O que estava acontecendo? A revelação a seguir foi um golpe mortal. A figura, ainda encapuzada, tirou o capuz e um estrondo de reconhecimento passou por todos. A máscara que cobria o rosto caiu, revelando um semblante familiar e aterrorizante. Mãe! Tago sussurrou, o choque percorrendo seu corpo como um frio cortante. A mulher que se fez de mãe de Léo olhou para a figura com olhos arregalados. Você está viva? Isso não pode estar acontecendo! Naquele instante, uma pressão esmagadora tomou conta de Tago. Todos estavam ligados de alguma forma. Os segredos começavam a despedaçar. Tago, você não entende! Eu tive que fazer o que fiz. Léo só sobreviveu por causa de mim. A verdadeira mãe de Léo gritava. Mas o que estava acontecendo? Como tudo isso se encaixava? Tago olhou ao redor. O caos iniciando uma espiral de perguntas e desespero. Esse momento não poderia ser real. O que mais estava por trás de tudo isso? As revelações estavam apenas começando, e a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor começava a ser revelada. O que mais eles estavam escondendo? Não havia mais segurança, e a única coisa que Tago sentia era o nó na garganta, dizendo que nada seria como antes. Tago estava paralisado, o coração disparando. O tempo parecia ter congelado ao ouvir as palavras da mulher. Eu sou a mãe de Léo. Aquela frase ecoava em sua mente como um trovão, chamando a atenção de todos na sala. Raul e Verônica eram um retrato de incredulidade, tentando entender a avalanche de informações que despontava. Não pode ser verdade! Verônica gritou, seu rosto pálido e olhos arregalados. Você está mentindo! A tensão se acumulava enquanto Tago sentia um frio na barriga. Quem era aquela mulher? O que isso significava para Léo? Calma, calma! Carlos, desesperado, tentava acalmar a situação, mas suas palavras só pareciam piorar tudo. Precisamos entender o que aconteceu. O olhar dele, tenso e preocupado, balançava entre os dois lados, como se estivesse em um campo de batalha. Léo não pertence a você, ele pertence a mim. A mulher continuou com a voz carregada de dor. Tago olhava para Léo em seus braços. O pequeno parecia tão vulnerável, e ele só queria protegê-lo. O silêncio na sala se tornou denso, cada segundo uma eternidade. E foi nesse vazio que a porta foi aberta com um estalo. Um oficial da polícia, com a expressão grave e suada, entrou apressado. Precisamos evacuar. Ele parecia preocupado. O incêndio, ele ainda pode estar ativo. Não temos tempo. As palavras trouxeram um novo caos. Todos começaram a se mover, mas a mulher que se dizia mãe de Léo começou a chorar. A vida que eu perdi, eu só queria meu filho de volta. O grito dela parecia ecoar descontrolado, e a sala se encheu de murmúrios. Raul olhava para a mulher, os olhos cheios de perguntas não respondidas. Verônica, em um gesto automático, começou a se afastar. Como se o peso da verdade estivesse quebrando suas defesas. Tago só queria escapar daquele turbilhão. Então, de repente, um barulho ensurdecedor veio do lado de fora. Bang! Uma explosão de luz cortou a sala. As janelas estouraram e o vidro voou. Tago se jogou na frente de Léo, protegendo-o a todo custo. Um grito angustiado se ouviu no meio do caos. Uma voz familiar, mas tão distante. Tago, não! Era Ana, a irmã de Raul, que entrou correndo com lágrimas nos olhos. Vocês precisam vir agora! É a Verônica! Ela sabia de tudo! Aquilo foi outro soco no estômago. O que Ana queria dizer com isso? A sala estava abafada. O ar se tornava pesado. As palavras de Ana ecoavam como uma sinfonia de horror.
Do que você está falando? Raul questionou com desespero. O olhar dele se transformou em confusão e dor. A Verônica, ela planejou isso tudo. O incêndio, o sequestro, tudo. Eu ouvi, ela estava envolvida. Ana falava rápido. Os olhares da sala se voltaram para Verônica, como se cada um tivesse preso em uma armadilha mortal. Cale-se! Verônica gritou, mas a fúria em sua voz se misturava ao pânico. O semblante dela estava pálido, e Tago percebeu que algo fundamental havia mudado. Ele não sabia em quem confiar mais. Carlos tentava acalmar os ânimos, mas as revelações estavam rompendo as camadas de mentira que cercavam todos. Léo estava mais vulnerável que nunca, e a confusão tomava conta dele. O desespero se estabilizou em um frio profundo. Tago deu um passo em direção à mulher que estava chamando a si mesma de mãe de Léo. Então você sabia de tudo? Por que não nos contou antes? Suas palavras eram de desilusão. O mundo que conhecia estava desmoronando. E então, enquanto a sala tremia com a revelação, a verdadeira mãe de Léo olhou para Tago como se estivesse vendo um desconhecido. Você não entende. Eu fui forçada! Não era para ser assim! E dentro dela havia um olhar de desespero tão palpável que Tago começou a duvidar de tudo. Mas foi quando a figura encapuzada, que até então não dissera uma palavra, se inclinou para frente e revelou sua identidade. Tago, meu amor. A voz doce e triste era a última coisa que ele esperava ouvir. Eu sou a sua verdadeira mãe. O chão parecia ruir sob seus pés. O entendimento que ele sempre tivera era apenas uma construção de mentiras. Tago olhou nos olhos daquela mulher e uma onda de confusão o subjugou. Mas como? Como isso é possível? O nó na garganta apertou cada vez mais, e Léo, tão frágil em seus braços, parecia ser a única âncora em um mar de caos. Tudo o que você sabia estava errado. A verdade é muito mais complicada. Estamos todos ligados. Estamos aqui para um final que ninguém esperava. As palavras dela ressoaram como um golpe na alma. Mas por quê? O que mais estava escondido? O barulho das sirenes cada vez mais perto misturava-se à confusão, e o choque paralisou a sala. Tago olhou para Léo novamente, seu pequeno coração palpitando. A pergunta ecoava em sua mente, aguda e desesperadora. Quem realmente eram eles? E o que os aguardava quando as revelações finalmente viessem à tona? Tago sentiu o peso do mundo em seus ombros. Os olhos arregalados, fixados na figura encapuzada que acabara de revelar sua identidade. A sala estava em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Ele não sabia o que pensar. Você é minha mãe? A voz dele tremia, um misto de incredulidade e medo. A mulher olhou nos olhos de Tago, suas lágrimas brilhando sob a luz ofuscante que penetrava pela janela quebrada. Sim, meu amor, eu sou. Mas não é tão simples. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. As palavras dela ecoavam pela sala. Uma confissão que cortava como uma faca. Raul estava paralisado, tentando processar a revelação. Como você pode? Mas as palavras falharam em sair. Verônica, por outro lado, estava em choque, sua expressão de desprezo agora transformada em algo mais sombrio. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Ela tentava desviar a atenção do que estava sendo revelado, mas era inútil. O coletivo estava à beira de um colapso emocional. Precisamos sair agora! O policial insistiu, segurando firmemente seu rádio. Mas Tago estava mais preocupado com Léo, que ainda dormia em seus braços. Ele precisa de ajuda, murmurou. E as palavras saíram como um grito silencioso de desespero. Então, a verdadeira mãe de Léo deu um passo à frente. Leve Léo! Ele está em perigo e o tempo está se esgotando. O incêndio pode ser só o começo e Verônica sabe mais do que diz. O choque que percorreu o ambiente era palpável, como um fio de eletricidade. As pessoas começaram a murmurar e a tensão cresceu.
Não vamos deixar você levar nosso filho! Raul gritou, mas a determinação na voz dela era inegável. Tago começou a compreender que as verdadeiras batalhas não eram apenas físicas, mas uma guerra de palavras e sentimentos. De repente, uma sirene se aproximou e o barulho cortante da polícia ecoou pelo ar. "Saia!" gritou o investigador, puxando as mãos para afastar a tensão. E naquele segundo, Tago decidiu: "Eu vou proteger Léo. Se você é sua mãe, então vamos todos juntos." Ele se moveu rapidamente, segurando Léo firme em seus braços, enquanto a mulher encapuzada gesticulava para se aproximar. "Confie em mim. Eu sou a única que pode salvar ele." O olhar de Tago se fixou na garota que ele sempre considerou seu irmão, e uma faísca de esperança começou a brilhar em seu coração. Os policiais estavam se aproximando, e Raul finalmente gritou: "Essa é uma armadilha! Não aceitem!" As palavras ecoavam, mas o clima estava mudando. O desespero era intenso, mas agora havia uma centelha de unidade. Eles eram todos vítimas, não apenas de suas circunstâncias, mas de escolhas que moldaram suas vidas. E enquanto as luzes da polícia iluminavam a sala, Tago sabia que precisava de respostas. Precisava seguir seu instinto. A história estava longe de acabar, mas ao menos estava se desenrolando. "Vamos descobrir a verdade", disse a todos, seu tom firme. Mas a última visão que Tago teve foi da figura encapuzada se afastando, misturando-se com a escuridão, enquanto o caos crescia ao seu redor. Quem realmente era essa mulher? Estaria Léo seguro? O que mais o futuro guardava para eles? E assim, a incerteza pairava no ar. O mistério continuava, e Tago sentiu um nó apertar em seu peito. Era hora de reescrever suas próprias histórias. Ele levantou a cabeça e seguiu adiante. E você, querido leitor, se conectou a essa jornada? Sabe o que acontece a seguir? Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para ajudar a alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que você sentiu ao longo dessa trama envolvente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. O apoio de verdadeiros fãs como você é o que faz tudo isso acontecer. Vamos juntos nessa jornada.